Livro Na Hora do Adeus, capítulo 29. Morte, uma caixa de surpresa. O corpo ainda não estava na capela, mas algumas pessoas da família já se encontravam lá, conversando baixinho. Quando o corpo chegou, o espírito ainda não se havia desprendido, mesmo já desatado. Muito zangado com as flores que lhe cobriam todo, resmungava. Detesto o cravo de defuntos, este cheiro me dá náuseas. E este algodão no meu nariz, que coisa mais cavernosa. E estas mãos cruzadas, que horror. Olhei para Henrico, contendo o riso. Sério, ele nada dizia. Parecia orar. Jacinto, muito indignado, logo se pôs de pé e tentava desesperadamente tirar o algodão do nariz. Reclamava que não lhe colocaram a cueca nem os sapatos. Um dos encarregados o convencia de que tudo aquilo de nada adiantava para o espírito, e ele insistia. Como não, senhor espírito? Eu faço questão de um enterro digno. Sempre respeitei os mortos e não acho certo o que acontece nos cemitérios. Por isso comprei o meu túmulo e nele fiz um jardim. Eu esqueci de dizer que não queria flores na minha cabeça e no meu corpo. Ainda se fossem rosas vermelhas, mas cravo de defuntos, eu protesto. Mas isso não é cravo, e sim crisântemo, esclareceu o irmão. O quê? Crisântemo? É tão feio quanto os malditos cravos. Sempre deixei minha roupa arrumada para esta eventualidade, e ao me vestirem não me colocaram a cueca. Veja que absurdo! E o pior é que, como eu imaginava, este corpo de morto também está sem cueca. Moço, aqui tudo é igual. Será que tem uma loja que venda cuecas? Irmão, vamos orar. Esqueça o que está acontecendo com o seu corpo. Perdoe, alma, mas não é certo fazerem certas coisas com quem morre. Estou protestando, não estou satisfeito. Andava nervosamente quando chegou a irmã com quem ele morava e os sobrinhos. Eles nem choravam. Olhando-os com cara de espanto, indagou. Por que não estou chorando? Vejam que danados eles são, gostavam de mim. Aí sentou-se e chorou muito. Mariana, uma das mensageiras que trabalhava nas capelas, sentou-se ao seu lado e disse que se sentia feliz quando viu um espírito como o dele, bem longe do corpo físico. Apenas não compreendia porque ele estava apegado a pequenas coisas. Dona Alma, sempre fui um homem digno, não casei para cuidar dos meus irmãos. Depois, cuidei da minha mãe, ela era paralítica. Com isso, até esqueci de me casar. Ganhando bem, sempre ajudei a família. Morava com Luíse e seus filhos. O marido dela se mandou quando Eliane nasceu. Criei Eliane, agora ela tem 18 anos. Tudo fiz por ela e pelos outros. Está vendo como o irmão é digno? Agora vamos deixar de nos preocupar se com os encarnados choram ou não. Dona Alma, como não chorar? Eu sou quase pai deles. Qual a sua religião? Sou cristão, faço tudo para ser digno do Cristo. O irmão crê na vida após a vida? Claro que acredito, tanto é que nem tive medo da senhora.
Muito bem. Como o irmão está vendo, tudo é igual ao mundo físico, só que os encarnados não nos enxergam, portanto, não devemos culpá-los se eles nos ignoram. Aconselho o irmão a deixá-los e seguir até a enfermaria para melhor se desligar do corpo. Observando aquele espírito, constatamos que cada desencarnado e que cada desencarne é um desencarne. Enquanto uns ficam ao lado do corpo, outros nem se lembram de que um dia o tiveram. Não aguentava mais de vontade de conversar com ele. Pedi a Henrico e ele me deu permissão. Aproximei-me. Como vai, amigo? Como vou? Preparo-me para esse momento, morro e agora nada está dando certo, pois sinto-me feliz em ver que o irmão não está apegado ao corpo físico, enquanto há muitos espíritos que ficam durante anos no túmulo. Não me diga, menino, acontece dessas coisas? Bem dizia minha santa mãe, o cemitério é uma caixa de surpresas. Ninguém sabe o que acontece ali. Tem razão, a morte é uma caixa de surpresas. O homem se despe do corpo carnal e nu aflora nele a verdadeira personalidade que a educação e a posição social escondiam. Menino, qual o seu nome? Luiz Sérgio. Ele me estendeu a mão dizendo, muito prazer. Falou olhando umas 10 pessoas que compunham a capela. Pouca gente, não é mesmo? Respondi. Mas essas poucas pessoas que aqui estão, são seus amigos de verdade. E muitas vezes a capela está repleta de curiosos. Ah, isso não aceito. A falta de respeito aos mortos. O que você acha, menino, de colocar flor na cabeça e no corpo todo? Nem sei, sabe? Acho pavoroso, principalmente em homem. Mulher ainda gosta dessas coisas. Estávamos conversando quando nosso irmão foi levado até a enfermaria para serem dispersados os elementos que o ligavam aos seus corpos. E também os laços não estavam bem alojados no perispírito, mas logo ele estava de volta, passeando pela capela e sempre preocupado com os poucos amigos que ali compareceram, pois era muito conceituado no trabalho, porém um pouco cri-cri, queria tudo muito bem feito e alguns desejavam brincar no serviço. Será que ninguém vem rezar? Perguntou. Parece que o ouviram. Começaram logo a orar. Ele, ao lado do caixão, todo posudo, a tudo assistia. Sabe, moço Luiz, eu cuidei de tudo e minha família vai ficar muito bem. Não quero me preocupar com coisa alguma. Agora vou buscar o céu. Sei que irei para junto de Jesus. Sempre fiz tudo o que ele manda. Acabada a cerimônia do enterro, vou buscar o céu. O jovem deseja ir comigo? Não posso. Vivo ultimamente nas capelas. Coitado. É alma penada? Falou rapidamente. Não, amigo. Escrevemos livros espíritas e narro o que acontece após o desencarne. Ainda bem. Gostei de você e não quero vê-lo sofrer. Era algo de maravilhoso a simplicidade daquele espírito. Logo ele acompanhava o seu corpo, que era velado por verdadeiros amigos e uma bela e amorosa família. Só não gostou das flores e do algodão no nariz, no instante que sempre aguardara ver seu corpo velado com verdadeiro respeito.
Por que você respeita tanto o seu corpo de carne? Indaguei. Graças a ele é que vivi na terra. Agora ele volta ao pó e agradecido eu o louvo, principalmente porque estou de volta ao reino de Deus. O irmão conheceu o Espiritismo? Não, mas o respeito. Não gosto é de quem faz mal aos outros. Mas tive um amigo, Sampaio, que é um grande espírita e muito me ensinou sobre o mundo das almas. Antes do seu corpo descer à terra, ele o beijou e disse: Descanse em paz, porque eu volto a Deus. Agora nós nos separamos. Ficamos encantados com aquele irmão, esperando que um dia ele trabalhe ao nosso lado. Tem muito amor para dar ao próximo. Íamos nos despedir dele quando alguém se aproximou. Que surpresa! Abraçou-se a ela e chorou. Mãe, ó mãe, você não está mais paralítica? Não, meu bom filho. Deus ama todos os seus filhos e foi levando com o amor que só as mães sabem dar. Ele não nos esqueceu e voltou para se despedir. Logo irei visitá-los. Onde você fica? Falei. A mãe sorriu, dizendo: Será bem-vindo, Luiz Sérgio. Já o conhecia, mãe? Sim, filho. Ele é um trabalhador do Senhor. Assim se foram e nós voltamos a andar e andar, em busca de outras notícias para você, leito amigo. É pena que poucos pensem como o irmão que acabamos de deixar. Julgam que ser espírita é unicamente crer na vida após a morte. Não é só isso. Ser espírita é também ser responsável com as coisas referentes à doutrina consoladora. Como podemos crer no espiritismo que muitos não veem, se aqueles que vemos não possuem um comportamento divino? Muito será pedido àqueles que muito recebem, e ninguém, a não ser os espíritos, conhecem o que acontece aos que desrespeitam a lei de Deus. O espírita não poderá dizer: eu não sabia, pois todos os dias, oralmente ou através dos livros, os espíritos alertam para o valor da reforma íntima. Mas alguns maus espíritas apegados à letra fogem da realidade da terra, onde a fome, o frio, o abandono estão cada vez mais perto, nos barracos e nas ruelas da vida física. Esses espíritas de gabinete e de filas de passes ou de desenvolvimento de mediunidade, longe se encontram da humanidade, garladão daqueles que morrem para o mundo físico, para melhor compreenderem o que existe além desse. Um dia, Henrico, todos os ditos cristãos irão praticar a caridade? Sim, afinal de contas, de que serve a fé sem obras? Quem abre a mão em direção àqueles que precisam não está somente doando ao pobre. Ao abrir a mão, ele toca a mão de Jesus, que está sempre aberta em direção a todos os necessitados. Relembrei nesse momento o desencarne de Catarina, que me deixou inebriado com sua tranquilidade e a de sua família. Quanta fé nesses corações! Felizes são aqueles que creem em Deus e trabalham pela humanidade sofredora. Infeliz daquele que desconhece a miséria, porque jamais sentiu fome, que o excesso de dinheiro o fez ser distante dos fatos reais da vida. Talvez seja esse o motivo dos gritos e desmaios nas capelas da estação do adeus. Não sabemos, Luiz Sérgio. Cada um reage de uma maneira.
Será uma felicidade quando todos descobrirem o Espiritismo e, diante das verdades espirituais, procurarem desprender-se das coisas materiais, uma delas, o seu próprio corpo físico. Acho que é sonhar demais. Conhecemos cada um que se diz espírita, que é mais ateu do que aqueles que dizem que são. Há dias conheci Dora, uma mulher que dizia não crer em Deus nem em nada, mas que, alma bondosa, era mãe dos pobres e também respeitava todas as religiões. Ela achava que muitas delas só pregavam, mas nada faziam. No dia em que Dora desencarnou, foi um cântico de amor. As vozes dos beneficiados formaram um coral em agradecimento à sua pessoa. Ela, chorando de emoção, asseverou: mas eu jamais acreditei em coisa alguma. Nunca pensei que existisse um mundo espiritual. E com surpresa descubro que os espíritas têm razão. Ninguém morre. Sempre ajudei ao meu próximo sem pensar que estava construindo uma casa para abrigar o meu espírito cansado de lutar em prol dos desvalidos. Não é a religião que salva, Luiz, é o coração. Feliz daquele que pensa mais nos outros do que em si mesmo. Na terra poderá ser considerado bobo, mas no alto o seu nome estará escrito como um trabalhador fiel de Jesus. Penso, Henrico, que a religião que não transforma o homem não é de Deus. O fanático vive jogando injúria nos que pensam como ele. Hoje, como ontem, a doutrina espírita é a mais atacada. Por quê? Vamos indagar. Por medo, por ela ser a única que não se esconde nos dogmas. A doutrina espírita é límpida e nela encontramos respostas para todas as nossas dúvidas. Quanto às infâmias e injúrias que alguns jornais de outras crenças estão rasgando folhas e mais folhas contra a doutrina espírita, ela permanece intocável, porque nada como o amanhã, quando aqueles que hoje duvidam dos espíritos terão uma prova final. Queria Deus que com isso eles não estejam embaraçando os pequeninos de Deus. É mesmo, Luiz, concordou Pamela. Talvez até os espíritas ainda não tenham despertado para a realidade dura de hoje, onde ser espírita está sendo tão difícil como no ontem. Os ataques estão muito fortes, porque usam a mentira para criar fatos irreais, referentes àqueles que dizem que um dia foram vítimas dos espíritos. Espere, Luiz Sérgio, ninguém deve brincar com as coisas do alto. Logo, um grande escândalo irá abalar as estruturas dessas igrejas que falam do Cristo, mas agem contra o que ele nos ensina até hoje. Não me diga, Henrico. Espere, irmão, as ondas do mar que embalam as pequenas e as grandes embarcações também molham os pés dos velhos e das crianças. Porém, quando estão bravias, atingem os rochedos e causam vários danos. O sol aquece toda a natureza, mas também queima os invigilantes, e às vezes seca tanto a terra com seu calor que as plantas morrem e sofrem por demais. Assim é a vida. Hoje, o homem pode apertar as mãos, plantar, atirar pedras, a vaidade e o orgulho tomarem conta do seu coração, mas tudo passa e sempre existirão a noite e o amanhecer. Portanto, Luiz, vamos orar, porque se hoje um homem caminha, grita, chora e atira pedras, amanhã ele sentirá o peso
da mão de Deus e terá de prestar contas do seu trabalho. Porque o que planta, colhe, e feliz de um templo onde os seus adeptos plantam as flores da paz para um mundo melhor. A finalidade de todas as religiões é amparar o homem na sua caminhada evolutiva. O templo que está preocupado em salvar almas, mas tendo para isso de matar sonhos e esperanças e desmoralizar criaturas, está bem longe do mestre dos mestres, que disse: não vim para coordenar, e sim para explicar. Henrico ainda falou: vamos agora outra vez à crosta da terra visitar um lar atingido por um desencarne prematuro.